Mas eu tenho que dar esperança para as pessoas? Não precisa. Esperança é mais cara. Bom, eu não sei se a gente conhece já um Brasil que poderia dar certo, né? O Brasil que poderia dar certo, se é que vai haver algum, vai ser um Brasil que vai ter que ser descoberto no processo de dar certo, no processo de ser construído. O que a gente sabe é que, né, esse processo de dar certo vai ter que ser um processo bastante distinto daqueles de países com os quais a gente normalmente compara o Brasil e que normalmente constituem a nossa ideia do que seria dar certo como nação, porque as oportunidades históricas que estavam disponíveis para esses países não estarão, nunca estiveram e estarão talvez menos ainda no futuro disponíveis para nós, né? O dar certo do Brasil vai ser o dar certo de um país que foi construído em cima do trauma da colonização, do genocídio indígena, da escravização de pessoas africanas e nas condições de um país capitalista periférico que passou a sua maneira por aquele período de crescimento econômico e desenvolvimento industrial que caracterizou a segunda metade do século XX, ou mais propriamente o período, né, que vai do final da Segunda Guerra até os anos 70, e que agora será obrigado a encontrar o seu caminho num contexto totalmente distinto, né, que é o contexto enfim, da certeza crescente do aquecimento global antrópico, da certeza crescente de que a gente não pode, que a humanidade não pode se dar ao luxo de continuar crescendo e se desenvolvendo nos mesmos termos, da mesma maneira e no mesmo ritmo, se a humanidade quiser permanecer como uma espécie minimamente viável nesse planeta. Então, por um lado, né, várias das oportunidades que estiveram abertas a esses outros países com os quais a gente frequentemente compara o Brasil e diz que eles deram certo, não estarão disponíveis para nós. Por outro lado, justamente o Brasil tem, pelos seus atributos geopolíticos, naturais e mesmo históricos, ele teria condições de ocupar uma posição de liderança nesse processo pelo qual a gente necessariamente terá de passar na próxima década, se a espécie humana quiser sobreviver, ou enfim, se a maioria da espécie humana quiser sobreviver, se a sobrevivência do sistema em que a gente vive não tiver subordinada à continuidade da existência de apenas um grupo cada vez mais restrito de pessoas. Então, o Brasil pode ocupar um papel de liderança, né, num processo global de transição energética e de transição econômica. Não dá para dizer que basta querer, porque, evidentemente, tem uma série de condições internacionais e estruturais que jogam contra isso, e em um momento histórico particularmente desfavorável, mas, ao mesmo tempo, isso não vai acontecer se não se quiser, né? E não vai acontecer se a gente não assumir que essa talvez seja a grande tarefa histórica que nos tocou. E o Marx pensava o proletariado como a classe universal, a classe cuja emancipação não podia já não ser a emancipação da humanidade como um todo. A gente poderia
brincar que nas atuais circunstâncias o Brasil ele pode se encontrar na situação de ser um país universal no mesmo sentido, um país em relação ao qual a emancipação da humanidade está necessariamente colocada, né? A emancipação ou enfim, a criação desse Brasil que deu certo nos seus próprios termos pode ser crucial para o processo da humanidade dar certo nas próximas décadas e nos séculos que vêm por aí. Isso é uma tópica, né, que data pelo menos dos anos 80, essa ideia numa literatura internacional, né, a respeito da reestruturação do capitalismo, que se inicia no final dos anos 70, em que muita gente, né, o Ulrich Beck, muitos outros, falam numa brasilianização do mundo. O mundo que eles querem dizer, no caso, é sobretudo o norte global, né? O norte global cada vez mais adquiriria características das regiões mais avançadas, digamos, da periferia do capitalismo. Por isso o Brasil entra como um exemplo privilegiado, porque justamente, né, cada vez mais você teria essa combinação de uma modernidade avançada do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, das relações econômicas, etc., com formas que poderiam ser descritas como arcaicas ou pré-modernas, que na verdade são pós-modernas mesmo, né? São fruto do colapso do processo ou do fracasso do processo de modernização. E por outro lado, né, você tem toda uma literatura brasileira sobre a exemplaridade da periferia dentro do capitalismo, né? Como na verdade é a partir da periferia que você consegue entender o capitalismo muito melhor, e essas duas literaturas se cruzam de maneira muito interessante. Tem um texto do Alex Koshuli que saiu ano passado que tem essa sacada genial né, foi a primeira pessoa que eu vi, vamos ler essas duas tradições, essa tradição internacional e essa tradição brasileira, uma em diálogo com a outra. Então tem um pouco disso também, mas eu estava pensando sobretudo no papel que o Brasil pode assumir, né? O exemplo ao qual eu sempre volto é um exemplo que aconteceu por volta de 2009, quando teve a COP15, a Conferência das Partes da ONU sobre aquecimento global em Copenhague, que foi na época os movimentos sociais organizaram. Foi a primeira COP que teve, né, uma visibilidade realmente importante, porque houve uma grande mobilização dos movimentos sociais para essa COP em torno do lema "Essa é a última chance de salvar o planeta". Eu gosto de contar essa história porque, né, a última chance de salvar o planeta foi há mais de uma década atrás. É sempre bom a gente lembrar desse... Quer dizer, bom não é, mas enfim, pode ser útil a gente lembrar desse detalhe. Naquela época, o Rafael Correa, que era presidente do Equador, o Equador tinha acabado de descobrir num parque nacional, em Assuni, uma reserva grande de petróleo, e o Rafael Correa levou para a COP essa proposta de, olha, nós achamos uma reserva grande de petróleo. A gente vai fazer o que com esse petróleo? A gente vai explorar esse petróleo, né? É uma oportunidade a qual nenhum país pode dizer não, a não ser que a comunidade internacional reconheça que a gente não pode dizer sim. E aí, a comunidade internacional nos compensa, de alguma maneira, para que a gente não explore essas reservas. Foi uma coisa que foi bastante discutida na época, mas não avançou por diversos motivos. Um dos motivos que a gente podia pensar pelos quais que explicaria por que essa proposta não avançou naquele momento
era, entre outras coisas, que é o Equador, que é um país com uma relevância regional e mundial muito menor do que o Brasil. Se o Brasil assumisse essa postura, e assumisse essa postura, né, montasse um bloco de todos os países que têm reservas, têm grandes reservas naturais, para dizer, olha, o momento é agora. Inclusive tem um texto que o Olufemi Taiwo, professor da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, publicou recentemente apontando que dentro do sistema de Bretton Woods já existiria inclusive um mecanismo pelo qual essas transferências poderiam ser organizadas, no contexto justamente de pensar isso como reparação histórica pela colonização, pela escravização, etc. Agora seria o momento, né, de dizer, bom, a comunidade internacional está toda falando de transição energética, etc. Beleza, nós precisamos resolver o nosso problema da pobreza, da fome, etc. Tem uma maneira de conciliar essas duas coisas, e conciliar essas duas coisas com, né, a questão da reparação histórica por aquilo que os países capitalistas centrais fizeram na periferia do capitalismo durante o processo de expansão. Bom, está aí um papel que o Brasil poderia assumir. E não existe ninguém, literalmente não consigo pensar em um país que seria melhor para assumir esse papel. O Brasil tem o refém perfeito, que é a Amazônia, cuja grande função no sistema climático global é justamente de refrigeração. Então, né, o nosso refém é o ar-condicionado do planeta, porque o Brasil tem um histórico de liderança regional, né, é o país mais rico da sua região, portanto é o país mais influente econômica e politicamente na região, e porque o Brasil, pelo menos até há bem pouco tempo atrás, tinha um histórico justamente, né, na diplomacia, de ser um país que primava pela defesa de um sistema multipolar, um país, digamos que por conta dessa posição ao mesmo tempo grande e periférica, o Brasil podia exercer um papel de idealista na diplomacia mundial, que é uma coisa que eu acho que os governos do PT aproveitaram bem, só que eles aproveitaram bem no discurso, e a prática nem sempre ou não necessariamente foi essa. E, enfim, é com essa tradição também, uma tradição que vem justamente dessa posição meio peculiar do Brasil, né, de ser, digamos, o maior da mesa das crianças, que a gente poderia voltar a aproveitar, ou aproveitar de uma maneira como nunca aproveitou antes. Bom, uma confusão que existe muito na maneira como as pessoas pensam esses grandes momentos de convulsão social, como foi junho de 2013, e um dos motivos pelos quais, para muita gente, junho de 2013 segue sendo, né, essa coisa completamente misteriosa, enigmática, ao ponto de muita gente, né, recorrer a teorias da conspiração, de a guerra híbrida da CIA, são as revoluções coloridas, etc. A confusão grande nisso é a ideia de que as pessoas apenas se revoltariam em situações em que né, existiria um limiar absoluto daquilo que as pessoas estão dispostas a tolerar, e é apenas no momento em que esse limiar é cruzado que as pessoas se revoltariam. Isso é demonstravelmente falso. Na verdade, você pode aproximar esse limiar indefinidamente durante muito tempo e as pessoas não se revoltarem. Enfim, em vários países do mundo você encontra situações de anomia, de pobreza que, enfim, a gente
julgaria, a imensa maioria das pessoas, provavelmente as pessoas nesses países julgaria como intoleráveis, e ao mesmo tempo não ocorrem revoltas da mesma maneira por diferentes motivos. Mas também, frequentemente, é o caso de que as pessoas se revoltam não quando as coisas vão mal, mas justamente porque as coisas vão bem. E uma das coisas um dos dados que muita gente ignora a respeito daquele período, justamente entre 2013 e 2016, ou 2012 e 2016, é que aquele é o período na história brasileira em que você teve mais greves desde o início da série histórica. O que, dentro da lógica de, as pessoas só se revoltam porque as coisas vão mal, não faria sentido, porque aquele também foi, né, um dos períodos mais prósperos do ponto de vista econômico, pleno emprego, crescimento do trabalho com carteira assinada, do poder aquisitivo dos trabalhadores e assim por diante. Mas é justamente porque as pessoas identificavam identificavam condições favoráveis, que elas pensavam, né, se a gente já tem um mínimo garantido, a gente pode exigir mais. E é por isso que você tem um número elevado de greves, inclusive de greves selvagens, de greves à revelia da direção dos sindicatos nesse período. E a outra coisa é que, na verdade, a experiência das pessoas, da sua realidade, das suas condições de vida, que faz com que as pessoas se revoltem ou deixem de se revoltar, ela nunca é medida contra, né, um mínimo absoluto ou contra uma média histórica, mas ela é sobretudo comparativa. As pessoas estão comparando a sua situação atual com a sua situação anterior e a situação na qual elas esperavam estar ou que elas esperam chegar. Me parece que é nessa chave que a gente entende 2013, e aí a gente pode entender 2013 como sendo uma espécie, né, de canário na mina que identifica justamente uma coisa que não se notava ainda, não estava evidente na superfície das coisas naquele momento, que é o quê? É o fato de que aquela força transformadora que os governos do PT tinham tido no início, né, sobretudo no segundo mandato do Lula, estava começando a se esgotar. E ela estava começando a se esgotar por conta de uma série de acomodações que o PT tinha feito, justificavelmente em vários sentidos, para justamente abrir aquele espaço em que foi possível criar aquelas transformações, mas ao mesmo tempo, né, aquela dinâmica estava chegando, estava se encaminhando para um gargalo estrutural, que exigiria uma repactuação entre as forças, né, populares e da classe trabalhadora, direta ou indiretamente representadas pelo PT, e, enfim, o capital brasileiro e as outras forças políticas com as quais o PT tinha negociado e assim por diante. E é sintomático, né, absolutamente sintomático, onde começa a revolta de 2013. Né? Ela começa na juventude, justamente naquela juventude de classe média ou classe, né, da classe média tradicional ou a nova classe média, né, que é a melhor chamada classe dos batalhadores, como chamou o Gessé Souza, que por um lado, né, tinham sido talvez os maiores beneficiários dos dois mandatos do Lula, mas ao mesmo tempo, justamente por conta disso e porque eles não tinham a memória de tempos piores que os seus pais tinham, eles tinham expectativas maiores e eles começavam a ver a perspectiva de que essas expectativas não seriam, talvez não fossem atendidas. E
por outro lado, você tem os temas em torno dos quais o levante começa, né? Mobilidade urbana, as remoções por causa dos mega-eventos, a questão ambiental, né? A questão de meses antes, para mim é o primeiro grande prenúncio de junho de 2013, você tem aquele momento em que as pessoas mudam os seus nomes nas redes sociais para Guarani Kaiowá, que todas essas coisas, para onde todas essas coisas estão apontando olha, de fato, essas administrações petistas estão entregando um crescimento quantitativo, como a gente nunca viu, mas isso não está sendo acompanhado por um crescimento da qualidade de vida, né? A mobilidade urbana é um exemplo perfeito disso. A gente está pagando cada vez mais caro por um serviço cada vez pior, para andar em ruas cada vez mais congestionadas, e ao mesmo tempo, cada vez mais esse surto de crescimento no qual os ricos estão ficando muito mais ricos e os pobres estão ficando menos pobres, ele está se dando às custas dos mais pobres. A inclusão dos anteriormente excluídos está se dando às custas dos mais excluídos. As pessoas que são removidas das suas casas para farra de dinheiro público, que foi a Copa e as Olimpíadas, os povos indígenas, que são, né, a vítima da expansão da fronteira extrativa, né, do agribusiness e da mineração, e assim por diante. Então, na verdade, me parece que a gente entende perfeitamente bem 2013 se a gente entende 2013 como respondendo a uma desaceleração do processo de transformação, que começa a anunciar justamente a possibilidade de que, todas essas conquistas desses últimos anos, em breve elas podem se tornar reversíveis, como muitas delas efetivamente foram revertidas de maneira relativamente rápida e fácil, particularmente depois do impeachment. E, por outro lado, né, a observação de que, a gente está chegando a um gargalo, a um conjunto de gargalos estruturais que não foram resolvidos e, alguma hora, terão que ser, porque se não forem, né, cada vez mais será o caso que a condição para os pobres se tornarem menos pobres será a exploração ainda maior dos ainda mais pobres. Bom, em relação ao que a gente aprendeu com junho de 2013, um amigo meu tem uma tirada sobre isso que me parece que responde bem essa pergunta, que foi, né, o junho de 2013 foi um momento em que muita gente que achava que estava completamente sozinha naquilo que estava pensando, que estava sentindo, descobriu que tinha muitas outras pessoas pensando e sentindo as mesmas coisas. Foi um momento que todo mundo estava isolado e se conheceu. E aí as pessoas se conheceram, descobriram que não gostavam umas das outras, e o saldo foi esse. Foi terrível. Você tem menos organizações do que você tinha naquele momento, você tem menos diálogo entre diferentes grupos, diferentes setores do que você tinha naquele momento, você tem um ressentimento, um trauma, um ranço muito grande entre diferentes grupos que, enfim, que tornam, né, um trabalho conjunto e a produção de outros, inclusive a produção de outros momentos como aquele, talvez bem mais difíceis agora, né? Tem esse fator ao qual a tirada desse meu amigo alude, que é justamente a novidade daquele momento. Estava todo mundo entrando numa coisa que ninguém sabia muito bem o que era e aonde ia dar. O fato de que tenha, sob diversos aspectos, dado errado, garante que daqui para frente as pessoas provavelmente serão muito mais ressabiadas em relação a qualquer coisa do gênero.
O que é uma vantagem, pode ser uma vantagem no sentido de que talvez alguns dos erros que foram cometidos naquele momento não possam mais ser cometidos. Por outro lado, é um grande problema e eu acho que é um problema maior ainda se a gente pensar nesse contexto ao qual eu estava me referindo na última pergunta. Por quê? As condições nas quais, né, se o PT voltar ao poder, a gente vai continuar tendo uma reserva, um reservatório de forças conservadoras de extrema-direita com fortes tendências golpistas, ao qual as demais forças políticas não vão deixar de se reportar e não vão deixar de usar essas tendências a seu favor. E, além do mais, a gente tem, né, esse quadro internacional de que, bom, essa era para ser a década da transição energética e a gente já está muito atrasado e a gente, sob vários aspectos, pelo menos do ponto de vista político, a gente deu vários passos para trás, no sentido de que, né, de 2016 para cá, a gente tem no mundo inteiro um crescimento de forças que são abertamente negacionistas. Antigamente a gente tinha presidentes que diziam não, é uma questão muito importante e não faziam nada. E hoje a gente vê que isso era preferível a pessoas que dizem não, isso aí é uma grande conspiração dos chineses ou dos cientistas, ou vai saber de quem, contra o Ocidente ou contra, enfim, vai saber quem também. Num quadro como esse, num quadro justamente em que você precisa de uma transformação muito rápida, como uma transição energética exigiria, a partir de condições políticas e econômicas que são extremamente desfavoráveis, num quadro como esse você justamente não vai conseguir conciliar, né, o quanto você precisa avançar com o quão resistente é a situação na qual você está e o quanto para trás a gente andou nesses anos. Você não consegue conciliar as duas coisas apenas trabalhando a partir da instituição. Se todo mundo foi muito mais, ou se tem muita gente que foi muito mais para a direita, e você precisa, num certo sentido, caminhar muito mais para a esquerda, a gente pensando uma transição energética aqui como sendo uma pauta de esquerda, isso significa que negociação de cúpula não vai resolver a questão. Você precisa justamente de um pé nas instituições, mas um pé forte fora das instituições que possa criar as condições políticas para você desequilibrar essas negociações. Se você vai negociar dentro dos termos que estão postos, você não vai conseguir nada, você não vai conseguir avançar nada, ou você vai conseguir avançar a passos de tartaruga e, né, como já se diz há alguns, enfim, uma década talvez, dentro do movimento ambiental internacional, a gente chegou ao ponto em que ganhar devagar é igual a perder. Não existe mais a diferença, particularmente do ponto de vista do clima. E isso exige justamente que os dois lados da esquerda, que não necessariamente romperam um com o outro a partir daquele momento de 2013, mas enfim, aquele grande mal entendido, aquela divisão, aquela oposição que se abriu em junho de 2013 entre a política institucional e uma política das ruas que não estava submetida à política institucional, isso é um dos grandes problemas para ser resolvido no futuro próximo, que significa justamente que todo mundo... Então, respondendo diretamente à pergunta, eu acho que a gente aprendeu muito pouco ou não aprendeu nada com junho de 2013. E agora, mais do que nunca, é a hora da gente aprender, porque a gente vai precisar dessas lições, a gente vai precisar superar os traumas daquele momento, que ocorreram dos dois lados, né? Do lado
de uma esquerda que eu chamo de a esquerda da redemocratização, porque ela se forma, as suas organizações, a sua noção de estratégia e de organização política se forma no contexto da redemocratização, no final dos anos 70 e dos anos 80, e uma nova geração política que começa a despontar naquele momento, em alguns sentidos, ou em muitos sentidos, é meio que abortada naquele momento, mas, enfim, tem alguma coisa que encontra diversos limites internos naquele momento que precisam ser pensados também, mas tem alguma coisa daquela ideia de uma política de rua que dialogue com a instituição, mas não esteja inteiramente submetida aos ritmos, aos tempos da política institucional, que é muito importante para a gente recuperar nesse momento, justamente por causa dessa necessidade de, por um lado, trabalhar dentro dos constrangimentos estruturais que a gente tem, que é aquilo que a política institucional pode fazer, mas por outro lado, transformar o mais rapidamente possível esses constrangimentos para abrir um espaço de ação maior, que é aquilo que a política não institucional, que é aquilo que a política de rua pode fazer. E que, historicamente, os períodos de avanço das demandas sociais sempre foram períodos em que você tinha, por um lado, uma capacidade de mobilização social elevada e, por outro lado, governos que eram sensíveis às demandas que vinham em maior ou menor grau dessa mobilização social. É isso que a gente vai precisar redescobrir, e para isso me parece absolutamente essencial que a gente elabore os traumas de 2013 e finalmente aprenda as lições daquele momento. Eu pertenço à geração que assistiu à queda do Muro de Berlim na sua infância, pré-adolescência, na televisão, e cresceu politicamente num mundo que é definido em grande parte pelo fim do Bloco Soviético, mas não apenas o fim do Bloco Soviético, também o definhamento das grandes organizações do movimento operário constituídas no século XIX e XX. É uma história na qual o Brasil, na verdade, é uma espécie de ponto fora da curva, porque o nosso grande partido efetivamente operário, ele nasce na contramão da história mundial, no momento em que os partidos operários e os grandes sindicatos estão entrando em declínio em diversos outros lugares. Esse fim, por um lado, ele é um fim de uma capacidade de ação, de uma potência, no sentido spinozano, né, de uma potência de agir, porque essas organizações serviam para concentrar e dar forma e canalizar uma potência coletiva de ação. Essa potência coletiva de ação, ela vai desaparecendo, começa a definhar já nos anos 70, talvez, e, enfim, continua definhando até os anos 90, então, de repente, em geral, no mundo, né, novamente o Brasil e outros lugares da América Latina são um pouco, Bolívia seria um exemplo de ponto fora da curva ainda posterior, mas, enfim, você tem, então, por um lado, uma perda dessa potência coletiva, dessa capacidade de agir coletiva, que se expressa no fato de que, bom, de repente, a política se torna uma questão muito mais abstrata, porque você não tem uma potência coletiva que possa ser mobilizada mais, mas você tem também não apenas o definhamento dessas formas de organização, mas o saldo negativo que elas deixam, sobretudo, né, o exemplo do Bloco Soviético, mas não apenas, que cria aquilo que eu chamo de trauma da organização
no sentido de que as pessoas reconhecem a organização por causa do fracasso desse modelo de organização que começa a se constituir no final do século XIX e termina de morrer no final do século XX. As pessoas passam a reconhecer a organização não como o meio que elas podem se dar para conquistar coletivamente seus fins, mas justamente como aquilo que impede a ação coletiva. Então as pessoas deixam de perceber a organização como uma condição facilitadora que torna as ações coletivas possíveis e passam a perceber como um obstáculo e como um risco. Organizar-se é abrir a porta para um processo que acaba levando fatalmente ao gulag, que acaba levando fatalmente à opressão e à dominação totalitária, etc. e tal. Obviamente, no meio disso, hoje, né, com a distância histórica que a gente tem, a gente percebe que entrava muita propaganda anticomunista também, mas boa parte da esquerda nos anos 90 absorve muito de uma certa crítica anticomunista do modelo soviético, de maneira mais ou menos acrítica. A partir dos anos 90, então, você está operando nesse vácuo. Um vácuo que é tanto um vácuo material, em boa parte do mundo você não tem mais uma força social organizada, mas também um vácuo teórico. Né? Você abandonou um determinado modelo. Por que aquele modelo era pensado como o único modelo? Então você enxerga aquilo de que aquele modelo é um modelo, ou seja, a organização como uma coisa perigosa em toto, né? Uma coisa perigosa do cur. E você tem então essa tendência que se expressa, por exemplo, nessa frase do Badiou, que o Ronaldo citou, a eternamente deferir o problema da organização. Você reconhece que ele é muito importante, mas você sempre defere o momento para um momento em que nós descobriremos na luta as formas de organização necessárias, e essas formas de organização necessárias não terão os riscos e os problemas que aqueles modelos que se tornaram ultrapassados tinham. Bom, eu dizia que eu cresci nessa conjuntura teórica, o que significa que eu passei 20 anos da minha vida, ou mais, esperando esse momento, né, em que a gente descobriria essas novas formas. E eu eventualmente me dei conta que uma coisa que nos impedia de chegar a esse momento ou duas coisas que nos impediam eram, por um lado, a expectativa desse momento, quer dizer, a expectativa de que a gente encontraria formas de organização que seriam sem risco, que seriam, né, perfeitas, ideais, e a constatação, que era uma constatação que já vinha das minhas referências teóricas, do Foucault, do próprio Spinoza, etc., de entender que, na verdade, né, o poder sem riscos é uma quimera. Poder sempre implica riscos e, portanto, se a organização é a organização da potência coletiva de agir, ela necessariamente implica riscos, e nós nunca chegaremos a esse momento em que nós encontraremos essas formas de organização perfeitas e sem riscos. Mas a outra coisa que nos impedia era justamente o trauma da organização. Era um impedimento mental de pensar a organização, e é justamente por isso, enfim, por motivos biográficos, por um lado, talvez biográficos os dois sejam no final das contas, por motivos práticos, né, que esses eram problemas, que esses eram limites que eu encontrava nas minhas tentativas de prática política, mas também por motivos teóricos de identificar, né, as limitações e os pontos cegos dessa conjuntura teórica na qual eu cresci a partir dos anos 90,
Ah, é isso que fez com que o problema da organização adquirisse a importância que ele adquiriu para mim, e isso evidentemente se conecta com aquilo que a gente falava agora há pouco sobre, né, a necessidade de tirar uma lição de junho de 2013, tanto no sentido de que tem um trauma a ser superado em 2013, quanto no sentido de que muitos dos limites internos que o movimento de 2013 encontrou são justamente fruto dessa conjuntura intelectual e prática que eu caracterizo como trauma da organização, né? É como se em 2013 as pessoas desejassem determinados fins, elas desejassem obter esses fins por determinados meios, aí elas se dão conta que aqueles meios talvez não sirvam àqueles fins e elas não sabem o que fazer. E o que sobra é uma espécie de repetição ritual daquelas práticas que tinham funcionado no primeiro momento daquele movimento. Então, por isso justamente que as lições têm que ser aprendidas dos dois lados, né? Por um lado tem a necessidade de uma abertura da política institucional à política das ruas, pelos motivos que eu discutia agora há pouco, mas por outro lado também essa abertura, que necessariamente implica, né, uma capacidade de manejar as tensões entre a política institucional e a política das ruas. Bom, esse jogo de manejar as tensões é um jogo de mão dupla, ele exige a capacidade estratégica, ele exige disciplina, ele exige, portanto, também a organização de quem está do outro lado, de quem está nas ruas. E, enfim, é nesse sentido que eu acho que as duas discussões podem se conectar, e é nesse sentido que eu acho que o trabalho sobre organização que eu venho fazendo pode contribuir também para essa discussão. A primeira coisa a reconhecer sobre essas eleições é que, né, na verdade, mesmo que o Lula ganhe, a situação vai continuar sendo extremamente desfavorável. Né? A gente tem hoje uma base social organizada da extrema-direita, enfim, organizada da sua maneira peculiar, através de influenciadores e tal, de um modelo que é um modelo novo, enfim, um modelo que é justamente o modelo criado e facilitado pelas affordances das redes sociais, mas essa base social vai continuar aí por um bom tempo. Ela vai continuar, portanto, exercendo uma força gravitacional sobre o debate político como um todo e sobre as outras forças políticas. Na verdade, historicamente, essa base, o que contribuiu para o crescimento dela foi justamente o fato de que ela era instrumental para a oposição mais mainstream, mais centro-direita aos governos do PT. Então, a gente não deve ter nenhuma esperança de que, né, a dita centro-direita pare de fazer acenos e tentar atrair essa base de extrema-direita, e além disso a gente tem condições econômicas desfavoráveis, a gente tem condições institucionais muito mais desfavoráveis, um processo de degradação institucional realmente preocupante. E, enfim, na melhor das hipóteses, a gente vai ser devolvido àquela situação que a gente teve anteriormente nos governos petistas, onde um partido de esquerda tem uma hegemonia eleitoral, mas não uma hegemonia política, de fato. Né? Um partido de esquerda tem voto, mas não necessariamente controla o sistema político. E essa vai ser a situação na qual, né, vai nos tocar operar. Bom, a gente falava agora há pouco do saldo negativo de junho de 2013, mas ao mesmo tempo, uma coisa que é interessante a gente reconhecer é que justamente
naquele momento em que, né, se constitui aquele para a esquerda, aquele impasse de junho de 2013, não só não se sabe como avançar naquele momento, mas inclusive eu acho que se perde uma grande oportunidade pedagógica que foi justamente apropriada pela direita, né, porque junho de 2013 traz para as ruas uma série de pessoas que não eram nem de esquerda nem de direita, que estavam descobrindo naquele momento, né, era o seu primeiro momento de participação política, e a direita foi muito mais eficiente por diversos motivos que eu discuto justamente no livro que vai sair agora em junho, do Trans e Vertigem. Mas ao mesmo tempo, naquele momento justamente, né, de 2014 em diante, em que a iniciativa passa toda para o lado da direita, e inclusive cada vez mais para a extrema direita, a gente tem ao mesmo tempo um reflorescimento do movimento feminista, do movimento gay, do movimento negro, do movimento indígena, de uma maneira que só tem paralelo justamente no período da redemocratização, do início enfim, a metade ou até o fim dos anos 80. E, além disso, de maneira mais recente, a gente tem alguns sinais que ainda são muito incipientes e a gente deve tomar o cuidado de não se animar demais também com eles, mas que prometem algumas possibilidades interessantes, por exemplo, né, na organização dos entregadores, que são uma categoria importantíssima nesse momento, porque, em primeiro lugar, é uma das categorias que mais absorve mão de obra no Brasil, é uma categoria absolutamente paradigmática do estado atual das relações laborais, casualização, precarização, etc. E é uma categoria chave, estratégica, para o funcionamento do capitalismo, né? As cadeias logísticas são cada vez mais importantes para o capitalismo. Portanto, também potencialmente uma categoria que tem, assim como os caminhoneiros manifestaram em outras ocasiões, uma categoria que potencialmente tem um poder de barganha bastante interessante, porque ela bate nessas, né, margens de tempo que são fundamentais para o funcionamento do capitalismo hoje na circulação de mercadorias, etc. Tanto caminhoneiros quanto entregadores também são muito exemplares disso. Ao mesmo tempo, a gente não deve supor, a gente não tem condições de supor hoje em dia que a organização dessas classes necessariamente penda em direção à esquerda ou necessariamente penda em direção a pautas que são defendidas pela esquerda. Momentos como junho de 2013 são momentos, por natureza, muito confusos, muito ambíguos, que podem ir para os dois lados, e o motivo disso é muito bem exemplificado nessas duas categorias. Né, que você tem uma contradição, uma tensão cada vez maior entre, por um lado, uma crise de legitimidade do sistema econômico no qual a gente vive, que desde 2008 as promessas de boa vida que ele tem para oferecer se tornaram cada vez menos convincentes, cada vez menos persuasivas, e ficou muito claro na crise de 2008 que essas promessas de boa vida podem ser muito facilmente rescindidas, né? As pessoas entraram no mercado imobiliário justamente com a promessa da casa própria, que agora estaria ao alcance de todos, e é justamente aí que a crise financeira de 2008 se inicia, e essas pessoas perdem tudo no processo. Mas então a gente tem uma tensão entre uma crise de legitimidade do sistema que a gente vive, por um lado, mas ao mesmo tempo uma hegemonia
neoliberal do ponto de vista da subjetivação, do ponto de vista dos afetos, que é total. Então, os sujeitos que vão às ruas protestar contra o neoliberalismo são, em geral, sujeitos profundamente neoliberalizados, cuja subjetivação, cujos mecanismos de compreensão do mundo, de compreensão deles mesmos, são extremamente informados pelos modos de subjetivação neoliberal. E isso é muito claro em categorias onde existe esse discurso de se entender como um empreendedor, de se entender como literalmente um empreendedor de si mesmo, como são os entregadores e os caminhoneiros, mas isso é verdade de todos nós nas atuais condições, e é por isso que a gente vive em tempos muito confusos, e as explosões sociais, as convulsões sociais que ocorrem nesses tempos muito confusos podem ir para um lado como podem ir para outro. No momento atual, não sei se eu tenho qualquer resposta mais concreta para dar para isso. Uma coisa que eu posso dizer é que justamente aí a questão da organização se coloca de novo, né? Porque a questão da organização a gente fala com frequência, né? Vocês mesmos nas perguntas que vocês tinham mandado com antecedência, vocês faziam uma alusão à célebre frase do Jameson, né? segundo a qual é mais fácil imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo. E a gente diz frequentemente que as pessoas não se organizam politicamente porque elas não conseguem imaginar uma alternativa. Talvez isso não seja inteiramente verdade. Talvez o problema seja justamente que as pessoas conseguem imaginar alternativas, mas elas não conseguem imaginar como chegar a essas alternativas. Elas não conseguem imaginar essas alternativas acontecendo. E isso é justamente sintoma desse processo que eu descrevia agora há pouco, de desaparecimento desse sujeito histórico que existiu do século XIX ao século XX, que era o movimento operário encarnado nas suas organizações. Não se trata aí, né, de tentar ressuscitar esse sujeito, porque esse sujeito existia no interior de determinadas condições, muitas das quais não existem mais, então não é uma questão apenas de vontade a ressuscitá-lo, e, enfim, tem várias coisas nesse sujeito que podem perfeitamente ser deixadas no passado e não precisariam ser recuperadas hoje em dia, mas se trata de inventar ativamente outras formas para dar vazão aos desejos de transformação social que se apresentam justamente num momento como esse que eu estava descrevendo, né? Num momento em que você tem uma crise de legitimidade do sistema, mas ao mesmo tempo nada para ocupar o seu lugar, e que é um momento justamente por conta disso muito propício também para a extrema-direita, que tem respostas para oferecer a essa conjuntura que são, num certo sentido, extremamente racionais, porque o que eles estão dizendo no final das contas é: olha, isso é só o que tem, é a luta de todos contra todos, e quem assumir que é a luta de todos contra todos antes, sai em vantagem. E é mais ou menos essa a mensagem da extrema-direita, né? E, enfim, essa é uma mensagem que se expressa, digamos, de modo fractal, né? É a luta de povos contra povos, de nações contra nações, é a luta ou de raças contra raças, é a luta de países contra países, e será cada vez mais a luta de países contra países, por questão, né, dos recursos minguantes no mundo inteiro por conta das transformações trazidas pelo aquecimento global. E é a luta de todos contra todos, é a luta de grupos sociais contra grupos sociais, né?
brancos contra negros, homens contra mulheres, héteros contra gays, etc, etc. E é a luta de todo indivíduo contra cada outro indivíduo, e o que você deseja nessas condições é justamente não um Estado que interfira protegendo as pessoas, mas um Estado que justamente né, diga para todo mundo, olha, agora daqui em diante vale dedo no olho e puxão de cabelo. É basicamente isso que a extrema-direita oferece, e na medida que isso está em continuidade com o mundo que a gente tem hoje, basicamente o que eles estão prometendo é o mundo que a gente tem hoje, só que mais a versão plus, a premium do mundo que a gente tem hoje. Isso é plausível de uma maneira que várias das coisas que a esquerda tem para dizer não são plausíveis, ainda mais se a esquerda não tem os meios pelos quais ela seria capaz de fazer essas coisas. A questão da organização entra justamente nesse ponto de dar-se os meios de construir aquilo que a gente imagina na prática. Diante desse quadro que eu acabei de pintar, há dois riscos que a gente pode ver naquilo que já existe, naquilo que já está se fazendo. Em primeiro lugar, o risco de que essas lutas que são mal descritas como identitárias, elas acabem constituindo uma esfera em separado das outras questões, das questões de modelo econômico, das questões de modelo energético e assim por diante. Portanto, você tenha mulheres tratando de questões de mulheres, negros tratando de questões de negros, indígenas tratando de questões de indígenas, mas você não tenha indígenas, mulheres, negros, gays, trans, etc., falando de modelo de país, falando de modelo econômico, falando de modelo energético. Então tem um risco de você acabar reproduzindo uma divisão de trabalho do universal, onde o universal vai seguir estando na mão de dirigentes partidários que tenderão a ser, não sei se vocês viram, vocês devem ter visto a foto, né, do Alckmin com o Lula e a cúpula do PT, tenderão a ser homens brancos. Então esse é um risco. O outro risco é que uma das coisas que tornou possível a 2013, tornou possível todo o ciclo global de protestos, do qual 2013 faz parte, que começa em 2011 com a Primavera Árabe, é justamente, né, as affordances oferecidas pelas redes sociais, em particular, né, pela chamada Web 2.0, e, de maneira mais geral, pelo ambiente totalmente mediatizado em que a gente vive o tempo todo. Isso, obviamente, foi positivo naquele momento, enfim, né, ficou claro ali que coisas daquela dimensão e crescendo tão rápido como cresceram exponencialmente não teriam sido possíveis sem esses meios e as possibilidades de uso que esses meios oferecem. Por outro lado, também tem riscos grandes em esse ser o meio principal no interior do qual a gente se organiza e a gente fala de política hoje em dia. Tem o risco de uma colonização, o risco é basicamente o risco de uma colonização da prática política por dinâmicas que são próprias desses meios e se combinam perfeitamente bem com essa hegemonia neoliberal do ponto de vista da subjetivação, do ponto de vista dos afetos, da qual a gente falava agora há pouco. São as dinâmicas de formação de microcelebridades, são as dinâmicas de formação de in-groups e out-groups, onde, né, você
forma pequenas panelinhas que têm a sua linguagem própria e conversam entre si na sua linguagem própria e policiam a linguagem de outros grupos ao seu redor que não falam a mesma linguagem que eles falam. Você tem, de maneira mais geral, o risco da transformação da política, e isso é uma coisa que a gente percebe no nosso dia a dia, né? O risco da transformação da prática política, ou da redução da prática política à visibilidade de uma performance. Cada vez mais as pessoas confundem fazer política com falar de política nas redes sociais. E esses dois riscos, né, o risco de uma segmentação, setorialização da política que respeita a tradicional divisão de trabalho do pensamento do universal na política, por um lado, e por outro lado, a colonização da prática política por essas dinâmicas das redes sociais que, em última análise, são extremamente, embora elas formem grupos, elas formam grupos sempre a partir de dinâmicas que são extremamente individualistas e se baseiam na constituição de identidades de uma maneira que não é sempre compatível justamente com a prática política coletiva. Esses dois riscos se combinam de alguma maneira no risco daquilo que do Trânsito à Vertigem eu chamo de radicalização identitária por oposição a uma radicalização programática. O que eu quero dizer quando eu falo identitário, aí eu não estou falando, né, das lutas de mulheres, negros, gays, indígenas, etc. Não estou usando a palavra nesse sentido, eu estou usando do ponto de vista de identidade em geral, e nesse sentido ser petista, ser um representante da esquerda universalista pode ser uma identidade tanto quanto, né, você ser do movimento negro, do movimento gay, indígena, etc. O que eu quero marcar com essa oposição é justamente a diferença entre uma radicalização que se dá no nível da performance de uma identidade individual e coletiva, seja ela qual for, e uma radicalização que se dá no nível daquilo que você está propondo para as pessoas. Por todos os motivos que a gente discutiu nessa conversa, eu acho que as únicas saídas para a situação em que a gente se encontra hoje, em que o mundo se encontra hoje, são radicais, no sentido de que elas necessariamente parecerão extremas em relação àquilo que a gente tem, porque o que a gente tem é extremamente ruim. A gente tem soluções que são extremamente piores, me parece. É o que a extrema-direita está oferecendo. O que está nos faltando são soluções que seriam extremamente melhores, ou seja, que seriam propostas radicais do outro lado, oferecendo respostas concretas para um impasse em que a gente se encontra hoje, ao mesmo tempo que oferecendo essas respostas de maneira que elas se apresentem como plausíveis e execuíveis para a maioria das pessoas. A gente vê o caso da França agora, né, a gente vai ter um segundo turno entre Macron e a Marine Le Pen, em que é provável que o Macron ganhe de novo, e é extremamente provável que nas próximas eleições a gente tenha de novo segundo turno na França entre o Macron, ou seja lá quem for que venha depois do Macron, e a Marine Le Pen, ou o Zemmour, ou uma outra figura da extrema-direita. Ou seja, o centrismo, que é aquilo que o Macron encarna, ele é um esparadrapo que consegue adiar o problema, mas adiar o problema a essa altura, me parece, só agrava o problema. O problema só tende
a voltar de maneira cada vez mais grave, de maneira cada vez mais violenta, de maneira que fortalece justamente opções que são graves e violentas, como são aquelas oferecidas pela extrema-direita. Eu teria algumas coisas a dizer sobre isso, mas elas são ainda muito incipientes, eu acho, e enfim, eu acho que já tem várias propostas circulando que são bastante interessantes nesse sentido. Eu acho que a gente teve um ótimo exemplo do que poderia ser uma radicalização programática nas campanhas do Bernie Sanders, as primárias do Partido Democrata nos Estados Unidos, e no que era o programa, no que foi o programa do Labour com o Jeremy Corbyn, por exemplo. Eu acho que ali tem ideias que são propostas que são transplantáveis para outros contextos.